Holanda pergunta a ela como ela está e qual é o seu nome. Sem obter resposta, ele repete a pergunta e ela finalmente responde que o seu nome é Summer. Ele se apresenta como Holanda e elogia sua beleza, ao que ela responde que não sabe sobre isso. Ele então pergunta se pode falar com ela rapidamente, mas ela não responde. Ele pergunta como foi seu dia e ela diz que está indo bem. Ele a chama de incrível e pergunta se ela é de Miami. Ela nega, dizendo que é de Nova York, e ele diz que também é. Ela pergunta de qual parte de Nova York ele é, e ele responde que é de Rochester. Ela diz que isso não é Nova York, propriamente dito, e ele esclarece que fica no estado de Nova York, mas não no centro. Ele pergunta há quanto tempo ela mora em Miami, e ela responde que já faz alguns anos. Ele pergunta se ela gosta de lá, e ela diz que é legal. Ele sugere que eles deveriam se conectar, mas ela diz que não sabe sobre isso, mencionando que tem namorado. Ele diz que não tem interesse no namorado dela e lamenta ouvir isso. Ele pergunta se ela não está interessada e como ela diz que não, ele se despede. Caminhando em direção ao carro, ele comenta consigo mesmo. Fala sério. Quando ela vê o carro, pergunta para onde ele vai e se aquele carro é dele. Ele confirma e pergunta por quê. Ela comenta que é um carro muito legal e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e ele questiona por que ela quer saber. Ele diz que vai cuidar da vida dele e ela responde que isso também pode ser da conta dela. Ele lembra que ela disse que não está interessada e ela diz que mudou de ideia. Ele responde que também mudou de ideia e que não está mais interessado. Ela pergunta por quê e ele questiona por que se interessaria por alguém que não estava interessada nele. Ela insiste que está interessada, mas ele diz que não sabe disso. Ela reafirma que está interessada e ele diz que não está mais. Ele pergunta por que perderia seu tempo com ela e ela sugere que podem fazer algo juntos. Ele pede um exemplo e como ela não sabe o que dizer, ele diz que está perdendo seu tempo. Ela insiste que ele não vai perder tempo, mas ele responde que até agora ela não disse nada concreto. Ela menciona que está precisando de trabalho e ele pergunta que tipo de trabalho. Ela responde que qualquer trabalho que renda dinheiro. Ele pergunta de que tipo e ela diz que gosta de ganhar dinheiro de qualquer maneira possível. Ele pergunta o que ela faz e ela responde que isso não importa. Ele insiste, dizendo que ela disse que queria conhecê-lo. Ela pergunta o que ele faz e ele diz que só pode estar brincando, mencionando que não gosta desse tipo de joguinho. Ele ameaça seguir com a vida dele e ela continua com o jogo. Ela pergunta por que ele está agindo assim e ele responde que fez uma simples pergunta sobre o que ela faz. Ela menciona que no começo ele estava interessado, mas ele diz que não está gostando da conversa. Ela pede para entrar no carro para conversar, mas ele diz que já estão conversando. Ele quer saber o que ela faz antes de decidir se vale a pena continuar. Ele não gosta de perder tempo. Ela insiste que vale a pena e ele novamente pergunta o que ela faz. Ela finalmente revela que trabalha com Airbnb. Ele pergunta por que ela não disse isso antes, desde o início, e ela responde que não sai contando para todo mundo. Ele diz que fez uma pergunta simples e não entende por que ela não pôde responder. Ela explica que no início não fala muito sobre si, mas acha ele fofo e diz que foi educada com ele no começo. Ele concorda que ela foi educada, mas lembra que ela deixou claro que não estava interessada, o que agora o confunde. Ela explica que em Miami muitos homens se aproximam sem nada oferecer. Ele responde que também não tem nada a oferecer e não está preocupado em um relacionamento comercial. Ela insiste que não se trata disso e ele permite que ela entre no carro, mas deixa claro que não quer perder tempo. Ela comenta novamente que o carro dele é muito legal e elegante. Ele pergunta há quanto tempo ela trabalha com Airbnb e ela responde que há 2 anos. Depois de algum tempo conversando, ela sugere que eles possam ir ao shopping fazer compras. Ele recusa, dizendo que não vai gastar dinheiro com ela e que pensou que ela tinha outros motivos para entrar no carro. Ele conclui que ela só quer gastar o dinheiro dele e ela pergunta se ele realmente acha isso. Ele confirma e ela diz que tudo bem. Ela então aceita um chiclete e deseja boa sorte na busca dele por alguém. Ele responde que não terá dificuldade em encontrar. Holanda se aproxima de uma garota cumprimentando-a e comenta que ela é muito bonita. Ela agradece. Ele pergunta seu nome e ela responde que é Karina. Holanda diz que é um prazer conhecê-la, pergunta como ela está e como está sendo o dia dela. Karina responde que está indo bem. Ele então pergunta se ela é dali, mas ela revela que está apenas visitando.
Rolando admite que ao vê-la de longe ficou interessado e decidiu falar com ela, ao que ela agradece. Karina então menciona que precisa ir e ele sugere que eles talvez devessem se conhecer melhor. Ele lamenta saber disso, mas menciona que isso não impede que eles possam se conhecer. Karina insiste que está bem como está. Ela responde que não, pois tem namorado. Ele lamenta saber disso, mas menciona que isso não impede que eles possam se conhecer. Ela insiste que está bem como está. Ele pergunta se ela não está interessada e como Karina diz que não, ele deseja um ótimo dia a ela. Ao vê-lo entrar em seu carro, Karina muda totalmente de ideia e agora parece estar muito interessada. Karina diz algo, mas ele não consegue ouvir. Ela pergunta para onde ele está indo e Olana responde que vai almoçar e cuidar da vida dele. Karina pergunta se é ali perto e ele pede para ela chegar mais perto. Ela diz que conhece um bom lugar ali perto e ele pergunta se ela conhece bem. Karina confirma e diz que é muito perto dali, explicando que é um restaurante mexicano muito bom. Olana comenta que gosta muito de comida mexicana. Ela diz que também gosta. Ele agradece e diz que vai nessa. Ela pergunta se ele está indo almoçar agora e sugere que eles poderiam se conhecer. Ele diz que não está ouvindo e pede para ela chegar mais perto. Karina pergunta se ele estava querendo conhecê-la e Olana responde que sim, mas ela diz que tinha namorado. Karina sugere que eles podem ser amigos e ele diz que tentou isso no começo, mas ela parecia não interessada. Karina explica que não tinha entendido exatamente dessa forma. Olana diz que deixou claro que ela não estava interessada. Ela pede desculpas dizendo que estava pensando em outras coisas e que há muitas coisas passando pela cabeça dela. Olana diz que gostaria de entender por que ela quer ser amiga. Karina pergunta o que ele quer dizer com isso e ele responde que só está tentando entender. Ela comenta que acha que seria interessante porque ele parece ser um cara legal. Olana pergunta por que ele deveria perder seu tempo com ela depois de tudo. Karina responde que não sabe, mas acha que seria legal. Olana pergunta como ela não sabe e por quê. Karina diz que ele disse no começo que a achou bonita, mas também mencionou que ela tem namorado. Ele quer saber por que ela mudou de ideia agora. Ela responde que não foi nada demais e que só pensou melhor no assunto. Olana insiste que quer saber por que ela voltou. Karina diz que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta se não parecia legal no começo e ela diz que sim, mas ele chegou de repente. Olana concorda, mas ressalta que se aproximou de maneira educada. Karina concorda e ele diz que agora ela quer falar com ele. Karina diz que, se ele quiser, ela irá com ele. Olana diz que tudo bem, mas só estava tentando entender o que tinha acontecido. Mais uma vez ela não responde e ele decide ir embora. Ela o chama para irem a algum lugar e ele pede para ela repetir. Ela sugere que eles podem ir para qualquer lugar para se conhecerem. Olana comenta que agora ela quer conhecê-lo e pergunta por quê. Karina diz que gostaria de conhecê-lo e pergunta seu nome. Ele responde que se chama Landa e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele retribui. Ela pergunta se ele quer pegar seu número ou fazer algo. Olana diz que ela pode entrar. Ele comenta que, já que ela tem namorado, não deveria entrar no carro dele. Acusa-a de interesseira, pois ela voltou só por causa da Lamborghini. Ele pede para ela sair, já que tem namorado, e pergunta se não é isso. Olana pede para ela respirar e pergunta novamente se tem namorado. Ela confirma. Ele pede para ela olhar para a câmera e avisa que o namorado dela vai saber. Karina manda um beijo para o namorado e diz que não se importa. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini e vai testar se ela é interesseira. Será que ele vai levar para casa ou vai mandar sair do carro? Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o Nate abordando essa garota. Ele pergunta como ela está e para onde ela está indo. Ela fala para ele que está tudo bem. Ele pergunta se ela é daqui e ela fala para ele que sim. Ela fala para ele que está ocupada e não tem tempo. Ele pergunta o que ela vai fazer e ela fala que tem que fazer algumas coisas particulares. Ele pergunta se pode pegar o telefone dela para eles conversarem depois. Ela fala que não passa o telefone para pessoas desconhecidas,
Nate fala para ela que está tentando conhecê-la. Ela fala que não faz sentido passar o número dela para pessoas estranhas e não passa o telefone. Ele pergunta a ela se ela não gosta de conhecer novas pessoas e ela fala para ele que não tem tempo e tem que ir embora. Então, vendo que ele não vai ter chance alguma com a garota, agora é a hora do plano B. Então Nate fala para ela ter um bom dia e vai em direção à Lamborghini. Na hora que ela vê ele indo em direção à Lamborghini, é aí que a mágica acontece. Ela chama ele para vir conversar com ela e agora se demonstra totalmente interessada. E nem parece mais a mesma mulher de antes. Ela pergunta se o carro é dele e ela fala que gostou muito do carro. Ele confirma que sim e chama ela para entrar no carro. E como a mágica já está feita, é claro, ela aceita o convite. Papo vai, papo vem. Nate faz algumas piadas e de forma bem humorada pergunta se ela tem namorado. Ela fala para ele que é complicado. E ele fala para ela descomplicar. Ele convida ela para ir almoçar em um restaurante de luxo e sem pensar duas vezes ela aceita o convite. E na sequência ele pergunta o nome dela e se apresenta para ela. Porém, Nate fala que ela vai ter que pagar pelo restaurante. Ela começa a não gostar da conversa e questiona o porquê que ela vai ter que pagar. Ela começa a falar que a Lamborghini é alugada e começa a debochar do Nate. Ele fala que ela é uma interesseira e manda ela sair do carro. E ela acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o integrante do canal Gold Digger vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini e vai testar a mulher se ela é interesseira. Não sei não, mas acho que ela não vai resistir. Bora ver o que isso vai dar. Iniciamos o vídeo com o YouTube perguntando se pode sentar do lado dela. Em seguida, ele fala para ela que está muito quente. Ela fala que é Las Vegas e que é assim mesmo. Ele fala que deve ser porque a cidade fica bem no meio do deserto e por isso faz tanto calor. Em seguida, ele pergunta se ela costuma fazer compras naquela loja. Ela fala para ele que sim, e hoje mesmo ela vai fazer algumas compras. Ela fala que ali tem uma loja muito bonita. Ele fala que pode até ser bonita, mas não tão bonita quanto ela, e começa a elogiar a garota. Ele fala para ela que vai procurar um lugar por ali para comer, e convida ela para ir com ele. Ela agradece o convite, mas fala que é comprometida. Ela fala que apesar de ter namorado, ele é uma gracinha e já dá um fora nele. Então, o caçador de interesseira se levanta e vai em direção à Lamborghini. Aí você já sabe, na hora que ela vê ele indo em direção à Lamborghini, é aí que a mágica acontece. Repare como ela olha para ele quando ele entra na Lamborghini. Ela falta pouco dar um piripaque do Chaves e vai correndo atrás dele arrependida. Desesperada, ela pergunta para ele se o carro é dele e ele confirma que sim. Ela fala para ele que o marido dela está fora da cidade e pergunta se ele não quer levar ela para comer alguma coisa. O YouTube fala que sim e desce do carro para abrir a porta para ela. Na sequência, ele fala que a porta não quer abrir e fala que deve ser porque o carro não abre para garimpeiras de ouro ou interesseiras. Ela fala que ele não tem coragem de chamar ela de novo de interesseira e ele chama ela novamente de interesseira e ela sai calada e acaba se dando muito mal. Antes de continuarmos, quero convidar vocês a participar do nosso grupo do Telegram. Lá vocês vão receber os vídeos aqui do canal de primeira mão e assim vocês não perdem nenhum vídeo. Vou deixar o link do Telegram no primeiro comentário fixado.
Iniciamos o vídeo com o YouTube Eric indo falar com essa garota. Ele tenta iniciar uma conversa com ela, porém ela fala que está ocupada e na sequência Eric vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que a Lamborghini é dele, muda de ideia e vai atrás do YouTuber. Ela pergunta se o carro é dele e fala que a cor do carro é linda. Eric confirma que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que adorou o carro e se apresenta para ele. Para impressionar ainda mais a mulher, ele fala para ela que esse é apenas um dos seus carros esportivos, que ele gasta a fortuna dele comprando vários carros de luxo. Eric fala para ela se ela não quer tirar algumas fotos da Lamborghini, já que ela gostou tanto do carro. Ela concorda com a ideia e começa a fazer um ensaio de fotos sensuais. Ele fala para ela que as fotos estão ficando ótimas e fala para ela tirar algumas fotos na frente da Lamborghini. Eric fala para ela caprichar nas poses para as fotos ficarem legais. Ele fala para ela que as fotos vão bombar nas redes sociais e mostra para ela como ficaram ótimas. Na sequência, ele fala para ela que tem uma ideia para as fotos ficarem ainda melhores. Ele pega uma pá que representa o símbolo da escavadora de ouro nos Estados Unidos, ou seja, interesseira, e fala que vai tirar fotos dela segurando a pá. Ela nem imagina por que está segurando a pá, mas faz do jeito que o apresentador do canal pediu. Na sequência, ele convida ela para dar uma volta na Lamborghini e ela aceita o convite. Lá dentro do carro, ele fala para ela fechar a porta e pergunta para ela se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado. O YouTuber pergunta para ela se o namorado dela não iria achar ruim com ela se ela desse uma volta com ele. Ela fala que não, que ele nem precisaria ficar sabendo. Ao ver a resposta da mulher, Eric fala para ela que há minutos atrás ela nem queria conversar com ele, mas agora que viu sua Lamborghini, ela está disposta a sair com ele só por interesse. Ele fala que ela é muito interesseira e manda ela sair do carro, e fala para ela garimpar ouro em outro lugar. Ela sai do carro indignada, apontando o dedo e manda ele para PQP. Não vai esquecer o gostei e nem de se inscrever no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.